Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, ao vivo nesta noite de quinta-feira. Contamos com a sua participação, 3721-6955, agora 8 horas e 43 minutos. Estamos conversando com o Dr. Enio de Queiroz, ele é pneumologista e estamos falando a respeito do combate ao tabagismo. Também vamos abordar as doenças respiratórias nessa época do ano. Em relação aos componentes químicos do cigarro, né? Sim. O senhor chegou a falar alguns, mas são muitos, são centenas, né? São cerca de 4.700 substâncias que já foram isoladas nas duas fases, fase gasosa e particulada do cigarro. E aí tem de tudo, tem metais pesados, tem alcaloides que tem ação do sistema nervoso, tem substâncias cancerígenas, a nicotina, que é a grande questão da dependência. A composição do cigarro, quem estuda isso a fundo assusta com o tanto de coisa que tem. Além dessa composição química, tem também o fato de gerar fumaça quente. Tem alguma relação também com o surgimento de outros tumores, né? Outros tipos de cânceres. Sim, né? Acaba sendo um indutor de câncer, né? O fato do aquecimento também da fumaça, e isso aumenta a absorção de certas substâncias também cancerígenas pelas mucosas e até pelos pulmões. Com relação à fumaça, eu queria perguntar uma coisa que eu acho interessante. Eu estou pensando aqui comigo agora. Durante um tempo eu trabalhei com um colega que fumava muito mesmo, na mesma sala. Como é que é essa história do fumante passivo? Isso existe, não existe? Como é que é? Existe e é uma questão muito importante, né? O cigarro ele tem duas correntes. A corrente principal é aquela que o fumante inala e ela passa pelo filtro que retém algumas coisas. E a corrente secundária é aquela que vai para o meio ambiente. Isso é uma causa importante de poluição ambiental. Então, nesse período aí você ficou exposto à fumaça e você deve ter fumado alguns cigarros nesse período. Pois é, a gente faz uma força para não fumar e aí vem o caboclo fuma e você fica doente por tabela. É uma injustiça. Ingere junto, né, a substância involuntariamente. Involuntariamente. É verdade. Por isso que existem as leis de restrição em lugares coletivos, para proteger quem não quer fumar, né? Mínimo, Exato. Né? É o Wilson Moreira participando aqui, Fábio, Hélio, doutor Enio, dando os parabéns para você, Hélio, amigo, por brindar com sabedoria. Grande 100 anos aqui sem programas. 100 com a gente. 100 anos de um dia, né, Hélio? E participação aqui também da Cristiane Silva, doutor Enio, perguntando, primeiro parabenizando o senhor pelo excelente profissional que é, e ela pergunta se tosse de bronquite, que dura 5 meses, desde janeiro, tomando medicamentos, e permanece. E ela lembra que ela tem distrofia muscular, FSH. Se isso é normal. É uma tosse que dura 5 meses, nunca é normal. Precisa investigar a causa dessa tosse. A gente chama de tosse crônica, a tosse que tem mais de 2, 3 semanas de evolução. Tem alguma causa levando à tosse. Se for uma bronquite, ou a asma, né, que é o nome popular bronquite, provavelmente a asma não está bem controlada, então precisa rever o seu tratamento. Não é normal tossir durante um período tão prolongado. Pode aproveitar e fazer uma consulta? Pode. Aproveite. O Telzinho, filho do nosso amigo Zambrano, está com bronquite. Essa bronquite... Teve uma crise. Teve uma crise de bronquite. Isso se adquire, Poços é uma cidade mais propensa que as crianças tenham esse tipo de problema. Boa em função do frio, da temperatura, enfim, do meio ambiente da cidade. Que todo mundo fala que Poços é assim, são as doenças respiratórias, né, que aparecem no inverno, né? São chamadas doenças de inverno, né? Aqui é comum por causa da característica do nosso clima. O nosso clima é mais frio mesmo, o ar é mais seco no inverno, e isso predispõe mesmo a mais infecções. No caso da criança, a gente tem que diferenciar. Existe bronquiolite e bronquite por vírus, que é comum nessa época do ano, que é transitória, é uma coisa que a criança tem, melhora rápido e fica tudo bem. Diferenciar da asma. A asma é uma doença que tem tendência evolutiva e se tornar mais frequente na vida, né? Muito bem. Agora eu vou aproveitar. Aproveite. Esportes, quem pratica esportes nessa época, especialmente caminhadas, corridas, em horários em que a temperatura está muito baixa. Assim, isso é um problema, realmente faz mal, ou não necessariamente? Por exemplo, correr em horários em que o ar ainda está muito gelado, você respira esse ar, isso é um problema, doutora? Para algumas pessoas isso é um problema, não para todos. Tem algumas pessoas que têm uma sensibilidade maior, chama hiperreatividade brônquica. E essas pessoas, quando correm cedo aqui em Poços, a temperatura aqui está 8 graus de manhã. Verdade. E aí pode levar algum desconforto e até uma queda também no rendimento esportivo. Aí a gente recomenda, já tive vários amigos e pacientes que fazem exercício, eu recomendo fazer um horário mais tarde um pouco. Evitar esses horários de muito... À noite é a mesma coisa? Nem todo mundo. Tem pessoas que toleram bem, estão bem adaptadas ao frio e fazem com tranquilidade. Voltando ao assunto do cigarro e também meu pensamento é exatamente como auxiliar as pessoas que estão assistindo que queiram deixar de fumar, né?
E existem remédios hoje em dia, eu já ouvi falar de adesivos, já ouvi falar de uma série de formas de tentar suprir a ausência da nicotina no organismo. Não sei se é isso, é um achismo meu, pode-se dizer assim, porque eu sou leigo, né? Sim. Na realidade. Mas quais são os remédios mais eficazes no tratamento, a eliminação dessa dependência? Isso que você citou, realmente existe, são as terapias de reposição de nicotina. São os adesivos, tem goma de mascar, tem pastilha. Goma de mascar. Verdade. Goma de mascar, tem inalatório, que é o cigarro eletrônico que se vende hoje pela internet, é um dispositivo de nicotina. Isso é terapia de reposição de nicotina. E existem outros tratamentos baseados em medicamentos que atuam na dependência da nicotina. E que é a bupropiona e a varileclina, que são medicamentos um pouco mais eficientes em termos de sucesso para parar de fumar do que as terapias de reposição de nicotina. Então tá bom, eu quero convidar você, se você quiser ligar e participar, nosso telefone 3721-6955, 3721-6955. Ligue e faça a sua pergunta, nós vamos, doutor Enio aqui vai tirar a sua dúvida com certeza. Bom, existem grupos de apoio também que trabalham nesse sentido, né? Sim, isso é fundamental. Auxiliar as pessoas, né, que possam se identificar umas com as outras e juntas conseguir se livrar do vício. Sim, eu coordeno o grupo de apoio de cessação lá da Unimed e existe uma prática em tabagismo que a gente chama abordagem intensiva do fumante. É a melhor prática que se tem para obter sucesso. Envolve o uso de medicamentos, a terapia comportamental e o grupo de apoio. O grupo de apoio é muito interessante porque ele cria um vínculo entre as pessoas que estão parando de fumar e existe um fortalecimento. Aquelas pessoas começam a se autoajudar, ajudar um ao outro, dar dicas para ficar sem fumar e isso fortalece muito no processo, passar pelas dificuldades ali de parada. A Tina do Jardim Country Club, ela quer saber se rinite alérgica pode causar problemas pulmonares. A rinite alérgica tem uma associação forte com asma. Se for só rinite alérgica, não. É um sintoma que vai te incomodar na questão do nariz mesmo, obstrução, coriza, essas coisas. Mas a associação com asma é muito comum. Se a pessoa tem uma rinite muito intensa, provavelmente ela pode ter um comprometimento de asma também, ter falta de ar. A asma tem essa associação, então? Asma e rinite alérgica é considerada quase que uma doença interdependente, porque os mecanismos de alergia que desencadeiam rinite e asma são semelhantes. Então, existem situações assim de exposição de algumas pessoas, né, que muitas vezes têm contato, por exemplo, com ambientes onde existe muita possibilidade, muitos tapetes, carpetes, alguns casos até animais e ainda associado ao cigarro, né? Sim. Aí é mais dificultoso ainda identificar essa questão alérgica, né? Isso é o que a gente chama de poluição indoor, poluição domiciliar. Aí você tem ácaro, né, que é o problema dos carpetes, dos tapetes, são o crescimento de ácaros e fungos, né? E mais pelo de animal, né, que também gera outros problemas relacionados à alergia, né? Então o ambiente tem que ser sem isso, o mais limpo possível, ventilado, que é o ideal, né? Há uns 3 anos atrás, mais ou menos, eu baixei no hospital com um problema de pneumonia. Eu estava em uma série de palestras, viajando, e aquilo, o ambiente muito frio, exatamente essa época do ano. Quais são os cuidados que as pessoas devem ter para não adquirir uma pneumonia? Ou quais os cuidados que elas têm depois de perceberem e já rapidamente tentarem se socorrer, né, do médico? Vou só completar, doutor, especialmente os que vivem embaixo de ar-condicionado nessa época do ano. De ar-condicionado. A medida preventiva mais impactante, mais importante é a vacinação contra a gripe. Muitas vezes a pneumonia é consequência de uma gripe. E existe também uma vacina contra o pneumococo, que é a chamada Pneumo 23, que é uma vacina que dá grande proteção. Essa é da rede pública ou só a rede privada? Rede pública, está disponível, a vacina de gripe está disponível em todo o Brasil. Mas é só para uma faixa, eu ainda não estou nem muito velho, nem muito novo, então estou fora da faixa. Mas hoje eu ouvi o doutor Júlio Balduzzi falando que certamente, por incrível que pareça, por não ter sido atendido as gestantes e as crianças com a vacina H1N1, não compareceram no percentual que era esperado, vai sobrar vacina para os outros grupos que não foram beneficiados na primeira fase. Isso tem ocorrido todo ano. Essa vacinação, essa campanha é muito bem feita, a disponibilidade de vacina é muito grande, então sempre sobra um pouco de vacina. Que bom, ainda tem chance. Tem chance. Ok, nós vamos a um novo intervalo, queremos a sua participação. 3721-6955, a Carol está aqui no MSN, no Messenger.
Jornal do Sul de Minas, @hotmail.com, e daqui a pouquinho também tem a publicação no Facebook. Nós voltamos em instantes. Você está assistindo Jornal do Sul de Minas. Apoio Cultural. Café Subásio. Para quem não tem medo de altura.